Deus que tem os seus dons espirituais, é como se ele costurasse o véu e dizia: olha, através da minha pessoa, somente através de mim, é que vocês chegarão a Cristo Jesus, é que vocês chegarão à sua libertação, à sua salvação. E isso é um verdadeiro engano, é um verdadeiro engodo e é um perigo para a igreja dos dias de hoje. E Paulo, ele sem anular os dons, mas ele lembra que o Espírito Santo opera para o que é útil e coletivo. E ele usa essa metáfora do corpo para mostrar que no reino de Deus ninguém é individual. Ninguém é trabalhador autônomo, ninguém é microempresário informal. Nós trabalhamos num coletivo, nós trabalhamos numa sociedade, nós trabalhamos dentro de um corpo, de uma família. Por isso que ele usa essa metáfora do corpo, para entender, para que a gente venha entender que o reino de Deus não é individual. Nós não somos somente uma única pessoa, um único membro e autossuficiente. Se eu, aquela palavra aqui, quando ele fala do ouvido, né? Imagina você, eu até falei hoje nessa madrugada, imagina você levantar da cama hoje e os seus braços resolvem dizer: hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero funcionar, hoje eu vou ficar dormindo. E aí você levanta com os seus braços dormindo. Aí, como é que nós vamos lavar a roupa, o rosto? Como é que nós vamos escovar o dente? Como é que nós vamos tomar água? Como é que nós vamos tomar o café? Não é assim? Já pensou? Se cada corpo, cada membro resolvesse decidir por si só, decidir de forma individual, de forma egoísta, que bagunça seria? E é o que Paulo está trazendo aqui na carta escrita para Coríntios, e é o mesmo que nós vivenciamos ainda nos dias de hoje, não na igreja de Cristo só, mas em toda a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, onde tem pessoas que ainda decidem por si só, sem pensar no coletivo, sem pensar no corpo, sem pensar como se você fosse a mão. Você tem que ter a consciência dizendo: se eu dormir hoje, não quiser trabalhar, eu vou prejudicar todo o corpo, porque eu não vou dar condições para o corpo lavar o rosto, tomar um café, fazer as suas necessidades, eu vou acabar prejudicando. E é isso que o corpo, é isso que a igreja, é isso que cada um de nós temos que ter consciência, é que a minha ação vai gerar uma consequência no corpo de Cristo. Tudo aquilo que eu fizer vai gerar algo no corpo de Cristo, e isso vai refletir na minha vida também, porque cada um de nós vamos prestar conta de cada ação, de cada atitude, de tudo aquilo que nós fizemos, inclusive das nossas palavras, né? Todas as palavras que forem verbalizadas por nós, nós vamos prestar conta e pagar um alto preço perante o nosso Cristo Jesus. Amém? E aqui Paulo vai falando o cenário de hoje, né? Se você trazer como foi falado, e tenho falado com alguns pastores, tenho falado com algumas pessoas, e nós estamos vivendo dessa forma, numa sociedade, como eu sempre falo, doente, uma sociedade que precisa da validação das outras pessoas, precisa do reconhecimento dos outros, ela é super individualista, egoísta, e também instável, não tem até hoje você não pode, são pessoas, graças a Deus, na nossa igreja são poucos, mas são pessoas instáveis. São pessoas que você não pode contar, que você não pode delegar algo, porque a qualquer momento ela simplesmente vai falhar. E ela vai falhar sem nem sequer se justificar, sem nem sequer se preocupar se a falha dela gera alguma consequência grave para o corpo de Cristo. Então são pessoas instáveis, são pessoas egoístas que pensam tão somente nelas, não pensam no corpo, não pensam na família, não pensam na unidade, não pensam no coletivo. E essas pessoas simplesmente agem de uma forma tão egoísta, tão individualista, que elas simplesmente digam: hoje eu não quis e acabou. Eu não estou com vontade hoje, eu não vou. Eu não quero fazer e não vou fazer. Eu vou parar porque eu vou parar. Quantas pessoas que vêm até nós participamos e falam assim: olha, pastor, Deus falou comigo que é para eu fazer isso, isso, isso. Eu fiz isso, Deus mostrou para mim. Marília, primeira visão, uma das primeiras visões que Deus deu
acerca de estar na frente de um trabalho. Era eu pegando na casa do pastor, isso em espírito, eu ia lá na casa do pastor, pegava a chave da igreja, eu abria a igreja e era bem de dia, eu olhava assim, tinha um relógio, que era aquele relógio digitalzinho, e era 2 da tarde, eu falava bem depois do almoço, aquele sol, e aí eu abria a igreja, tinha um grupo pequeno, nós entrávamos na igreja, e aí eu via dentro da igreja entrando pessoas endemoniadas, pessoas embriagadas, pessoas totalmente... E aí elas vinham, entravam na igreja de uma forma, e aí esse grupo orava por ela, elas saíam de forma diferente, libertas, e aí eu entendi, fui falar com o pastor, ele falou, olha, se você quiser abrir a igreja, fica à vontade. Não tinha trabalho nenhum. E ali nós começamos a tarde da bênção. E foi o culto de quinta-feira, 2 da tarde, peguei a chave e começamos com 12 pessoas, até hoje, 12 pessoas, inclusive uma delas era a nossa mãe na fé, que ganhou a gente para Cristo Jesus, começou com nós esse trabalho também lá, e até hoje está lá, para a glória de Deus. Nós permanecemos até o dia que o Senhor nos chamou para sair daquela terra e vir para lá, e quando nós saímos daquela terra e vimos para lá, Ele não desfez o trabalho, Ele não fechou a obra, Ele não parou o trabalho, muito pelo contrário, anos antes, durante os últimos anos, Ele foi preparando pessoas, lideranças para assumir a nossa função, a nosso cargo, a nossa liderança, para que a obra continuasse. Isso é Deus. Isso, irmão, isso é Deus. É você, olha, Deus mandou eu fazer isso, e você inicia e a obra nunca para. Essa conversa de que hoje, até tem uma frasinha, né, uma palavrinha que chama caô, né? Hoje os crentes estão usando esse caô, é um caô terrível. Aí eles vêm aqui e falam, não, porque Deus falou comigo. Deus falou, pastor, Deus falou que eu venho, esse aqui é o meu lugar. Mano, não dá tempo nem de amadurecer. Não dá tempo nem de criar vínculo, não dá nem... Aí falou, olha, agora meu tempo aqui já deu, agora Deus falou comigo que é para outro. Caô, irmão, mentira. Conversa fiada. É que, na verdade, ela não quer ser confrontada pela palavra. São pessoas imaturas na fé, que não crescem, não edificam, não frutificam, não produzem nada no reino de Deus, criam confusão em todos os lugares por onde ela passa. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande, se eu e você não estamos usando esse caô, que é dizer, Deus falou comigo. Eu e você podemos ter dons espirituais, mas a partir do momento que eu ouço uma voz, que é uma voz que traz divisão, que traz confusão, que traz contradição com aquilo que eu vivo, com aquilo que a gente segue, ou com aquilo que está na Bíblia Sagrada, você pode estar ouvindo qualquer voz, menos a voz do Espírito Santo de Deus. E aí você precisa ter maturidade suficiente, porque às vezes você está ouvindo o seu próprio ego, o seu próprio eu, o seu próprio orgulho, é que está falando com você. E dizendo, olha, meu tempo está aqui, por quê? Porque você já foi contrariado e ninguém quer ser, muitas pessoas não querem ser contrariadas. E o verdadeiro crente é aquele que sabe que ele vai ser confrontado todo culto, todo momento, todo instante, porque eu e você somos falhos, pecadores, estamos num processo e esta palavra ela vem para nos moldar a ela. Eu e você precisamos estar alinhados a esta palavra. E aí, Paulo vem falando para esta igreja, que é uma igreja instável, e eu só acredito, eu só confio, eu só invisto em pessoas que são firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Nós temos que cortar a bipolaridade dentro da igreja de Deus, dentro do corpo de Cristo. É aquele que segundo está firme, mas na terça já está fraco, na quarta está firme de novo, na quinta e sexta some, no sábado você não ouve nem falar, domingo não dá nem satisfação, mas segunda volta todo crente, cheio de Deus, dizendo, eu estou aqui. Mas você não pode contar, porque na terça ele pode ir embora e nem te dar satisfação. E ainda no final critica e julga, dizendo, mas o pastor não dá nenhuma oportunidade. Mas é lógico, quem que é o doido? Uma vez uma irmã veio criticar uma igreja, um pastor, onde ela dizia, e eu já conhecia, o filho dela tinha um dom maravilhoso. Deus usava demais, até usa, né? Está vivo. Mas tinha um dom maravilhoso. Usava muito. Mas ele não tinha constância na igreja. Ia a hora que queria, fazia o que queria, faltava mais do que ia para tudo quanto é igreja, visitava todas as igrejas, de domingo estava visitando a igreja. Aí um dia essa irmã, já uma senhora, inclusive a gente estava até na casa ali ainda, começando a igreja. Aí ela veio brigando com o pastor, falando mal, dizendo,
Não, meu filho está muito triste, muito desanimado, porque teve uma consagração, uma separação de irmãos, de obreiro, e meu filho é muito usado, olha só. E o pastor nem sequer mencionou o nome dele. Ele já está lá, já tem mais de 4, 5 anos, né? E pessoas que chegaram há pouco tempo, o pastor selecionou, chamou lá no altar, separou, e ele nem sequer foi mencionado. Aí o Espírito Santo é terrível, eu já falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Se o pastor precisasse do seu filho para abrir a igreja nos dias de culto, a igreja estaria aberta ou fechada? Será que o seu filho, o pastor pode contar com o seu filho para ministrar a palavra durante alguns cultos, de fazer um propósito, né, de oração, a fazer algumas vigílias, até mesmo a colocar ele no processo, né, da igreja, a colocar ele no sistema da igreja? Será que ele ia falhar o processo? É que eu falo que é uma engrenagem, né? Se eu colocar ele dentro dessa engrenagem, será que ele vai travar a engrenagem? Será que ele vai quebrar essa engrenagem ou ele vai funcionar de forma saudável, de forma equilibrada? Porque se o pastor não pode contar com o teu filho, me desculpa, nem eu separaria ele para nada. Porque o que ele quer realmente é glória, é ir para qualquer lugar. E quando ele não quer ficar, ele justificava dizendo, Deus mandou eu ir para tal lugar. E havia santa ceia, havia direcionamento do pastor dele, de um trabalho específico, vinha pessoas de fora, e naquele exato momento ele dizia, não, Deus mandou eu ir para outro lugar. Ia para outro estado, ficava 2, 3 dias e falhava ali. E depois reclamava que o pastor não o separava. São pastores de si mesmos, são pessoas igual a essa de Coríntios, que usam os seus dons, que usam Deus, o talento que Deus deu para ele, para serem seres individuais, fora do corpo, isolados, para serem pessoas independentes, fazer aquilo que eles querem. E não é Deus no negócio. Porque Deus não vai fazer confusão no meio do corpo, no meio da igreja. Inclusive, são pessoas que criam uma confusão muito grande, traz divisão para o corpo de Cristo e traz um adoecimento para a igreja de Cristo. E aqui nos dias de hoje, como diz, né, tornou-se comum o uso desse jargão. Deus me falou, ou tem o meu chamado específico, ou para quê? Para justificar o isolamento, para justificar essa quebra de aliança, para justificar a ausência de compromissos nos eventos e nos trabalhos da igreja. E aí, quando tem alguma coisa, a pessoa vai falar o quê? Não, Deus falou para mim diferente. Deus falou para mim que não é para estar participando disso. Falei, você não está ouvindo Deus, não. Tu está ouvindo Deus com D minúsculo. Ou é o seu ego, ou é o próprio Satanás. Que tu está fazendo é um pacto com o cão, ouvindo a voz dele para criar divisão e contenda, porque Deus não é o Deus de confusão. Se Deus fala através de todo um corpo, de toda uma liderança, 4 pastores e 4 esposas missionárias, tendo a mesma visão, o mesmo direcionamento, de repente, no meio de um corpo, uma pessoa se levanta dizendo, não, comigo Deus falou diferente. Aí eu falo assim, então faz o seguinte, suba e nós 4 vamos descer, e você vai dirigir a igreja de Cristo. É a única resposta que eu tenho. Então os 4 estão errados. Os 4 e mais dos Estados Unidos, de São Paulo, de Marília, está tudo errado, porque a gente ouve e fala, é a mesma língua, é o mesmo espírito, é o mesmo trabalhar, e de repente 1 ou 2 pessoas estão falando diferente. Então eu falo assim, não, irmão, faz assim, e realmente eu falo, e desafio. Irmão, fica à vontade, eu deixo a direção por sua conta, e aí quando eu falo isso aí, já falei, e para a própria pessoa, eu falo, fica na sua vontade, do seu jeitinho, eu falo, eu prometo para você que eu vou só obedecer. Assuma a responsabilidade e fique à vontade. A pessoa automaticamente engasga e volta, ou seja, não é o Espírito Santo de Deus. Até eu já desafiei muitas pessoas em trabalhos dizendo, olha, Deus falou para fazer tal coisa, mas e aí? Então me dá aqui que eu assumo a responsabilidade, porque se Deus mandou fazer, nós vamos fazer, e eu vou assumir a responsabilidade. Pegava ali, assumia a responsabilidade, ficava na frente, as pessoas iam e as coisas aconteciam. Por quê? Porque nós temos a convicção plena de quando é Deus falando e quando não é Deus falando, quando é o nosso ego, quando é o nosso eu, quando é o próprio Satanás também lançando o seta. Você precisa ter discernimento de espírito para saber qual é a voz que você está ouvindo. Eu sei quando é Deus falando, e quando eu sei que é Deus que está falando, meu irmão, desculpa, eu não ouço mais ninguém. Nem a Sabrina. Se Deus falar para mim A,
eu vou falar com ela e ela vai dizer, mas eu acho que é B. Eu falei, então você vai ficar com seu achismo, porque eu vou seguir o que é A. Porque Deus falou, eu tenho certeza que é Deus que falou comigo, que é A. Então eu vou seguir A. Se você quiser me acompanhar, bem. Se não quiser, fique à vontade. Eu não vou ceder à sua vontade, à sua visão, para desobedecer à voz de Deus. Jamais eu vou fazer isso. Porque eu sei o preço que é de uma desobediência. E se Deus mandou a gente fazer, nós temos que assumir essa responsabilidade e fazer o que realmente precisa ser feito. E é por isso que muitas pessoas não suportam. Então, Paulo vem escrevendo aqui acerca dessa igreja, que pessoas usam os dons, usam os talentos para justificar esta quebra de aliança. Quantos? Ah, pastor, meu tempo aqui não acabou seu tempo, nada, não deu nem tempo. Ah, é aquela plantinha que você põe a semente e começa a sair um brotinho, meu tempo já acabou. Aí você arranca, põe no outro, pode até morrer, como muitos já morreram. Não nasce, não cresce, não amadurece, não produz nada. Muito pelo contrário, são pessoas que são pastores de si mesmos, senhores de si mesmos, que querem seguir somente a tua vontade, não se submeter a um corpo de Cristo. E muitas pessoas dessa, o primeiro sintoma é um problema sério com a autoridade. Nunca tiveram autoridade, seja de pais, seja de mães, seja então pessoas que não tiveram autoridade, não ficam debaixo de autoridade. E Deus traz para uma estrutura dessa, para que elas venham aprender e venham a se sujeitar às autoridades, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades, sujeitai-vos aos vossos pastores, sujeitai-vos aos vossos bispos, aqueles que vos ensinam, sujeitai-vos. É para quebrar a estrutura, é para curar isso, porque isso é uma enfermidade. Pessoas que não aceitam a autoridade, isso é uma enfermidade. E Deus traz como para curar isso? Para enfrentar aquilo que ela não suporta. Lembra quando no deserto aquele povo foi atacado e ficou ferido? E aí Deus fala, né, para criar uma serpente, uma estátua grande, para que eles olhem para aquela estátua, aquilo que o feriu, eles precisavam encarar aquela estátua, aquela serpente, né, por quem eles foram feridos, para poder romper. Então eu aprendi que você precisa encarar aquilo que te feriu, você precisa enfrentar aquilo que te causou feridas, aquilo que te deu traumas, aquilo que te trouxe. Para quê? Para que você consiga realmente alcançar a cura. Eu até falo, testemunho, irmão, tudo que a gente vai pregando, isso é tudo testemunho pessoal, é tudo experiências que Deus concedeu para mim, para pessoas que a gente apacenta, para minha família, para minha casa, no meu casamento. E ali, acerca dessa ferida, o nosso subconsciente, ele tem uma defesa perigosa. Quando tem algo que gera dor em nós, algum sentimento, algum trauma, alguma coisa que gera uma dor, o nosso subconsciente, ele faz de tudo para que eu e você não venhamos a sentir dor. Então, ele começa a detectar pensamentos, sentimentos que trazem dor. Feito isso, o que ele faz? Ele pega aquele pensamento, aquele sentimento, e ele coloca dentro de um arquivo morto. E aí ele esconde, e ele tranca, para que você não venha mais sentir dor. E isso é uma proteção autodestrutiva. Por quê? Porque aquele pensamento ainda está lá, aquele sentimento ainda está lá, ele só está escondido, ele só está guardado. E de tempo em tempo, nosso corpo, como ele é ativo, a nossa mente, o nosso cérebro, os nossos neurônios, e de tempo em tempo, descuidadamente, aquele arquivo vai abrir e vem aquela informação, sai. Aquele pensamento sai, aquela frustração sai, aquela decepção sai, aquela dor sai. E aí você vai reconhecer e você vai identificar o que eu estou falando. Normalmente é quando você tem aquela irritabilidade sem causa. Quando você está normal, conversando normal com a sua esposa, com teus filhos ou com seu patrão, dentro do seu trabalho, e você está falando ali normal, então, e de repente você solta um belo de um grito dizendo, eu não quero mais saber de nada, e vai para lá, e joga para lá, e sai, aí as pessoas olham para você e falam, endoidou esse cara, estava tão tranquilo agora, de repente saiu que nem um cavalo doido aqui. Aí a pessoa até se assusta, dá mais ou menos 2, 3 minutinhos, a pessoa volta a conversar com você como se nada tivesse acontecido. Aí você olha e fala, endoidou de vez. Sabe o que é isso? Se alguém se identificou, é que você tem
sentimentos, você tem traumas, você tem dores, você tem frustrações que o seu subconsciente guardou, arquivou, escondeu, e de tempo em tempo ele sai e acaba vindo, e quando vem esse pensamento em você, quando traz a consciência, aquela ferida, aquele ferimento, aquele trauma, vem essa irritabilidade, essa raiva, e você solta de forma sem querer, você acaba soltando essa raiva, essa ira, e quando o organismo identifica, dizendo, meu Deus, aquele documento saiu, aquele sentimento não pode, ele vai lá correndo e joga de novo no armário, no arquivo e tranca, dizendo, você não pode sair daí. Aí é quando você alivia, volta, como se nada tivesse acontecido. E aí você é chamado de doido, você é chamado de cavalo, você é chamado de coiceiro, você é chamado de grosso, estúpido, não é assim? Eu creio que ninguém tem alguém na família assim. Mas isso são traumas. Então a nossa consciência, o nosso subconsciente, para nos proteger, ele guarda, e na verdade esse é o processo totalmente errado. Na cabeça, na forma, né, na estrutura que ele trabalha, que ele funciona, é o correto, porque anula a dor, mas de tempo em tempo vai voltar. Ou seja, não houve cura. O que é que tem que acontecer? Você precisa encarar, você precisa pegar aquele arquivo e trazer para a tua frente e confrontá-lo, enfrentá-lo e dizer, eu vou romper, eu vou vencer, eu não quero mais esse sentimento, eu não quero mais, eu vou perdoar, eu vou liberar perdão, eu não suporto mais viver com esse sentimento, eu quero cura, eu preciso ser curado, não importa quem abusou de mim, não importa quem me violentou, não importa quem me traiu, não importa, em nome de Jesus, eu quero hoje, nessa noite, me ver livre desse sentimento, me ver livre deste trauma, me ver livre dessa dor, e você precisa tirar deste arquivo, encarar, romper e vencer, para que você verdadeiramente seja curado, e aí você coloca, sabe aquele picotador de papel, é como se você colocasse ali, está resolvido, eu já estou livre, já fui perdoado e já perdoei também, aí você joga naquele picotador, para nunca mais ele existir, para realmente você resolver aquele problema e aquela situação, mas precisa encarar. Você precisa encarar, é olhar no espelho e saber o que é que está gerando em você esses sentimentos, essas dores, essas ações e essas reações. Vamos lá. Voltando à palavra. Deus não trouxe, como foi falado aqui acerca da palavra, um corpo, ele precisa ser alinhado, ajustado, e é um pelo outro. É um ajudando o outro, é um servindo ao outro, é um olhando para o outro e dizendo, ele é melhor do que eu. Não é isso que a Bíblia ensina? O meu irmão é muito mais inteligente do que eu. O meu irmão é muito mais capaz do que eu. Eu olho ali, eu tenho que olhar para a Vanessa e dizer, a Vanessa tem muito mais capacidade do que eu. Ela é muito mais inteligente do que eu. Ela é muito mais importante do que eu. A Gabi aqui, ela é muito mais capacitada do que eu. É você honrar o teu irmão e ver nele mais qualidade, mais qualificação do que você. É você se colocar inferior a todos à sua volta. Isso é Jesus, isso é servir, isso é igreja. Não é o contrário, aí vem a arrogância, eu sou. Aí já, você começou a frase dizendo eu sou, você já está fora, você já está desviado, você já está... Por quê? Porque você está se igualando a Deus. Quando Moisés foi lá, Moisés chegou para aquela sarça, o que ele perguntou? Mas não vão acreditar em mim. Eu vou lá para aquele povo falar que eu vim libertar, mas quem sou eu para libertar o povo do Senhor? Que eu chego lá, vou falar o quê? O que Deus fala? Moisés, faz o seguinte, chegando lá diz assim, o eu sou te enviou. Só uma pessoa pode dizer o eu sou, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, somente Ele. Ele somente Ele, irmão, se alguém disser, chegar para você e falar, eu sou, repreende, fala, sai Satanás dele, espírito maligno, pode ter certeza que vai estribuchar na hora, está fora. Até mesmo quando alguém pergunta, o senhor é o quê?
eu começo a frase seguinte: eu estou pastor, eu estou advogado, eu estou. Eu não sou ninguém, eu só estou, porque é somente um período, é uma passagem, eu não sei quando. Eu só sei quando começou, agora eu não sei a hora que vai terminar. E não é meu, não me pertence, pertence a Deus. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Eu não tenho nada. Então tudo que eu tenho é dele, então eu tenho que entender e falar para todo mundo: eu estou. Quando você responder e falar para alguém se apresentar, comece a mudar, diz assim: eu estou funcionário público, eu estou professor, eu estou funcionário, eu estou. Você só está, você não é nada. Porque o único que é alguma coisa é o nosso Deus, é o leão da tribo de Judá. O eu sou, aí sim, te enviou. O eu sou te escolheu. O eu sou te colocou aonde você está. O eu sou te capacitou, te qualificou e te fez quem você é. O eu sou te deu um banho de graça, te tirou do lamaçal do pecado e te colocou aqui nesse lugar, no lugar de honra. O eu sou fez isso na tua vida e você não é nada, você somente está, mas ele é e nós estamos. Ele é e sempre será de eternidade para a eternidade. O eu sou é de eternidade para a eternidade. Nós somente estamos. Glória a Deus, amém? Mas tem profeta, tem homens e mulheres que ousados, irmão, tem gente que é ousado demais, que desafiam, e estufam. Eu queria ter, até brinco, eu falo, eu queria ter pelo menos 10, eu não sei se é questão de estima, eu não tenho problema de estima, nem alta nem baixa, é normal. Mas tem uns que têm um excesso, é uma estima tão alta. Gente, eu queria ter pelo menos 10% da confiança que essa pessoa tem. Ela é quase quarta figura mesmo da Trindade. Ela está lá. Só o discurso que ela faz, a vontade que você tem de estar sentado aí, de vir aqui na frente, dobrar ali diante dela e fazer, meu Deus, vou fazer um andor para essa pessoa. Eu olho e falo, mas eu queria ter só um pouquinho dessa autoridade que essa pessoa acha que tem. E não tem nada. Irmão, a Bíblia diz o quê? Nós somos o quê? Vermezinho de Jacó. Um vermezinho. Mano, uma partícula, não somos nada. Um mosquitinho. Vem aqui, ó. Picou. Morreu, foi. Quem é nós? Quem sou eu? Quem é você? Não somos ninguém. Sem a presença de Deus, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor, nós não somos nada. Por isso que o salmista dizia: sem o Senhor, nada podereis fazer. Tira de mim tudo. Pode arrancar tudo, pode tirar cargo, pode tirar bens, tira tudo de mim, mas não tire de mim o teu espírito. Ele sabia o que é importante, mas tem pessoas que confundem. E aí essas pessoas acabam usando esse Deus falou comigo, a santidade, vem usar os dons, vem usar o talento, para justificar a sua rebeldia, para justificar o seu isolamento, para justificar a quebra de aliança. Porque quando você vem para a igreja, você faz uma aliança, primeiro com Deus, primeiro com Cristo, porque foi Ele que trouxe você a este lugar para um propósito. E quando você quebra este propósito, você quebra uma aliança, primeiro com Deus, depois com o corpo. E esta quebra de aliança custa muito caro e vai gerar um custo muito alto para a vida daquele que quebrou. Porque Deus, ele não quebra aliança com ninguém, jamais. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é autor da ordem, irmão, ele é ordeiro. Ele nunca vai dar uma ordem, uma revelação no secreto para um membro do corpo se omitir ou faltar, como este filho da nossa irmã. Um evento importantíssimo da igreja, onde ele era membro, onde ele congregava. Isso é um episódio que foi compartilhado conosco. E ali havia necessidade, houve uma convocação geral do pastor para que todos os líderes, todos os obreiros estivessem presentes nesse evento. E ele simplesmente usou o teu dom, dizendo: Deus falou comigo diferente. E foi para outro lugar, para outro estado. Então, meu irmão, me perdoe, mas, mais uma vez, ele nunca vai dar uma revelação no secreto para um membro se omitir de uma convocação que o próprio Deus, Ele mesmo, inspirou a liderança local para fazer. Isso não é Deus. O que ele fez não foi nada espiritual.
O conhecimento da Bíblia, olha só, o conhecimento da Bíblia sem submissão gera orgulho espiritual. E o orgulho é a porta de entrada para o espírito de divisão. O orgulho precede a ruína. Irmão, quem é orgulhoso, quem tem orgulho, não tem nada de Deus. O orgulho não provém de Deus. O homem ou a mulher orgulhosa não provém de Deus. Ela é tudo menos instrumento de Deus. O orgulhoso, ele vai ser usado por Satanás. Com certeza que vai inflar mais ainda o teu ego, vai inflar mais ainda o teu chamado ali, dizendo mais ainda para ele, para inflar, né? Inflar, para ele se achar realmente, ele chegar num ponto da quarta figura, e aí ele começa já, como nós vemos muitos homens de Deus, que começaram simples, humildes na palavra, tementes ao Senhor, e de repente começam a inventar doutrinas, começam a inventar, né, estudos teológicos, começam a inventar ali até mesmo revelações da palavra. Ele começa a escrever o segundo livro de Apocalipse, ele começa a escrever o terceiro livro de Inventares. Ele fala, não, está no segundo Inventares, capítulo 3, porque Deus revelou para mim que eu tenho que escrever. Quantos nós não vimos desse? Dizendo que Deus revelou para ele um livro, um capítulo, um direcionamento. Quando eu cheguei em Brasília, tinha um povo que tinha vindo, um profeta, acho que do Espírito Santo, do Maranhão, em 2015, quando eu cheguei. E ele tinha vindo aqui em 2010. E esse endemoniado trouxe uma revelação nova de Deus para muitas pessoas, muitas igrejas, que era um pergaminho, que era um direcionamento totalmente fora da palavra, heresia, mas as pessoas cegas começaram a segui-lo, começaram a idolatrá-lo, começaram a venerá-lo, contrariando a palavra, contrariando as escrituras. Isso trouxe uma divisão em muitas igrejas aqui em Brasília. E onde ele está? Sumiu. Ninguém nem sabe onde está esse abençoado. E muitas igrejas destruídas, muitas almas feridas, muitas almas que saíram da presença do Senhor e por muitos anos não conseguiram se curar e voltar novamente para o corpo. Então, irmãos, cuidado, porque o diabo ele vai usar principalmente o orgulhoso. E esse mesmo ele vai, como eu falo até quando Deus ele fala na palavra, né? E Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem uns bestas lá que vai sem saber o que está falando, nem sabe o que é teologia, nem sabe a palavra. Mas diz ali, mas Deus que fez isso com o Faraó. Não, Faraó já tinha um coração duro, já era gente ruim. Deus só potencializou o que estava no coração dele. Ele simplesmente deu a ele aquilo que já era dele. Ele falou, então, continua endurecendo seu coração duro, porque tu já é um coração duro mesmo. Então eu vou usar você, que é um coração duro, que não quer se aquebrantar, que não quer se arrepender. Eu vou usar você para mostrar para aquele povo o meu poder. É matando você e os seus soldados que também têm um coração duro. Tanto é que naquele meio, muitos soldados saíram do meio. Deixaram de servir a Faraó. Mas muitos o seguiram. E quem o seguiu? Morreram junto com ele. Então não é que Deus endureceu o coração, ele já tinha um coração duro. Tanto é que quando uma pessoa faz uma atrocidade, né? Uns usam o demônio, dizendo, foi o demônio. Não foi não, irmão, foi tua ruindade, tu não presta mesmo. O demônio só usou a tua ruindade, a tua malignidade, aquilo que está no teu coração já que é maligno. Ele só potencializou aquilo para que você viesse a praticar aquilo que já estava no teu coração, que é a ruindade. Não vem botar culpa, terceirizar culpa, ou se não dizendo, não, aconteceu isso, eu matei, fui para a cadeia, porque Deus quis assim. Rapaz, dá vontade de dar uma taca, não dá? Ou culpa o demônio, ou culpa, ainda bota a culpa em Deus. Deus fez ele tirar a vida do outro para ir para a cadeia, para tratar com... A conversa fiada, rapaz, tu deu ouvido é para a carne ou para o demônio e está lá. Agora sim, estando lá, Deus vai tratar com você, Deus vai porque Ele é misericordioso. Ele vai te visitar aonde você está, Ele vai aquebrantar o teu coração, vai trazer consciência para que você venha se arrepender, reconhecer o que você fez de errado e tenha tempo para se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Isso é misericórdia. Agora, o orgulho não deixa a pessoa ver dessa forma. O orgulho deixa a pessoa transferir responsabilidade. Ele começa a dizer, ou foi o diabo, ou foi Deus que permitiu para mim ensinar alguma coisa. Vai se converter. Toma vergonha na cara.
Assuma os teus erros, assuma as suas ações e assuma as consequências das tuas ações, parando de delegar, de transferir responsabilidades, principalmente para Satanás ou para Deus. Ah, porque foi o diabo pela ruindade, porque foi Deus pela sua permissão. Para com isso. Deus, ele permitiu porque tu é ruim mesmo, tu não presta. E aí ele simplesmente deixou tu seguir a sua própria consciência, o seu próprio sentimento, a sua própria razão, o seu próprio eu, o seu próprio orgulho, dizendo, vai, faz o que você quer fazer, porque você não me ouve, assim diz o Senhor, e como você não ouve o Espírito Santo, você vai fazer aquilo que está no teu coração, na tua alma, na tua mente, e depois, quando tiver acontecido, aí o Espírito Santo vai ministrar em você. Isso também, se você der ouvido, porque nós temos aqueles 2 ladrões da cruz. Um deu ouvido só e se arrependeu e aceitou a Cristo como único Salvador. O outro continuou com o coração duro, debochando. E esse nós sabemos já. Um foi com Cristo e outro foi para o inferno. E não vem com essa conversa de santificar o morto. Não vamos ter o hábito de santificar o morto. Até porque nós não sabemos o dia nem a hora, não é o arrebatamento coletivo, mas não sabemos o dia e a hora que Cristo vem buscar a gente também. Até esses dias, ontem, viemos soldar a porta, conversando com umas pessoas. Essa pessoa me trouxe acerca de salvação e falou, olha, irmão, vou falar sério para você, eu nunca entro nesse método de salvação. Para você falar que uma pessoa é salva ou não salva, me desculpa, a ninguém foi dado essa ousadia, essa revelação que é muito profunda. Não tem como saber. Tanto é que a Bíblia diz que lá nós vamos ter surpresa. Aquele que a gente olhou falou, nossa, aquele é crente, aquele chega lá no céu, mas cadê ele? Não veio, foi para o inferno. E aquele que foi o ladrão da cruz, aprontou a vida inteira, chega lá e vai, rapaz, mas tu está aqui? Tu não estava lá na cruz, sendo crucificado, e tu está aqui? Surpresa. Nós vamos ter surpresa, seremos surpreendidos lá no céu. Aí, conversando, ele me trouxe um exemplo que é para a gente pensar. Imagina, nesse caso do ladrão, imagina ele entrando no lugar, num confronto, começa a trocar, e ele lá naquela ação de matar, de roubar, e ali ele é surpreendido com um tiro na cabeça, com vários tiros, e ele é morto naquele lugar. Ele teve tempo para ele se arrepender? Foi de surpresa, ele morreu, num confronto com a polícia. E aí? É para a gente pensar. Nós vamos entrar num assunto, mas é de pensar, é de refletir. Uma pessoa que tira a sua própria vida, será que ela teve tempo de se arrepender? Eu tenho comigo que ela morreu naquele estado dela. E aí? Qual é o estado que ela morreu? Então hoje Deus fala, é noite de a cada um de nós aqui, eu e você, analisarmos a cada um de nós, analise a nós mesmos, analise a si mesmo, olha para o espelho, olha para você, porque às vezes, ou não é nem às vezes, certamente eu e você não saberemos o dia nem a hora, mas nós ainda temos essa oportunidade, pela graça e misericórdia do Senhor, pela longanimidade do Senhor, para que eu e você venhamos a nos arrependermos sinceramente, de uma forma sincera, de uma forma correta, e verdadeiramente voltar para os caminhos do Senhor, se voltar para a palavra de Deus, e tomar uma decisão dizendo, eu vou seguir a Cristo Jesus, igual a palavra de madrugada também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu tomei uma decisão, Josué diz, vocês têm que tomar uma decisão, ou servirá a Deus, ou servirá a Baal, ou servirá a Cristo Jesus, ou servirá a este mundo pecaminoso. Então hoje é momento de você decidir, não é noite de você cochear em 2 pensamentos, mas você precisa decidir, porque ele diz, eu Josué, e eu aqui estou dizendo, eu pastor Sérgio, tomei uma decisão, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e cada um de vocês precisam também tomar essa decisão, você e sua casa vão servir ao Senhor, e essa noite Deus está dizendo, tome uma decisão de seguir a Jesus, de servir ao Senhor, você e tua casa servirão ao Senhor. Nós não podemos cochear em 2 pensamentos,
Uma hora você está crente, outra hora você está desviado. Uma hora você está aqui na igreja louvando ao Senhor. No dia seguinte, tu está dançando funk, rebolando até o chão, fumando porcaria, usando porcaria. E depois, no outro dia, você volta de novo para a casa do Senhor, pede perdão e volta de novo para a porcaria. Ei, uma hora Deus vai permitir que você esteja na porcaria e a tua vida seja ceifada na porcaria e você seja lançado para o inferno sem condição de arrependimento. Você acha que Deus é brincadeira? Deus não se brinca. Deus, ele é o Deus de justiça. E a Deus nós não podemos zombar no nome santo do Senhor, porque Ele é santo, Ele é justo consumidor. E Ele simplesmente, irmão, essa pessoa que está aqui na presença e está aqui aprontando, está aqui na presença, está aqui aprontando. Na cabeça dela, ela vê isso não é como uma aprovação de Deus. Não, Deus é misericordioso, Ele guarda, Ele sempre me protege, Ele sempre me dá livramento. Mas o Espírito Santo vai na verdade, é Ele dizendo assim, eu sou longânimo tão somente. Na verdade, eu não quero te perder, eu não quero que você vá para o inferno. Então, essa demora, Ele é tardio em irar, Ele é tardio em irar, Ele é longânimo na sua graça e na sua misericórdia. E essa longanimidade é para que eu e você tenhamos tempo suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo, entender e compreender que o que eu e você estamos fazendo é errado e venhamos a abandonar aquele ato, venhamos a nos arrependermos daquele ato e venhamos a nos voltar ao caminho do Senhor na presença de Deus com arrependimento verdadeiro e sincero. É isso que é a longanimidade do Senhor. Não é uma aprovação para que você continue fazendo errado, porque a própria palavra diz que aquele homem que endurece o coração, que muitas vezes ele é repreendido, endurece o teu coração, ele é repentinamente tirado a tua vida pelo Senhor. Aquele que, fator. Meu Deus, o cabra era tão ruim. E aí tem gente que ainda fica santificando. Meu Deus, o homem é tão bonzinho. Não era nada, rapaz, era um capeta em pessoa. Endemoniado. Agredia a família toda. Brigava com todo mundo. Era um cão. Esse é aquele que endureceu a cerviz e não ouvia a voz do Espírito Santo. E este, Deus fala que vai ser tirado de forma repentina dessa terra. Então não endureça o teu coração. Tira o orgulho, tira a soberba do teu coração. Hoje, nessa noite, é noite para você voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é essa noite para você se arrepender dos seus pecados, dos teus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Hoje, nessa noite, é para você reconhecer que você tem agido de uma forma orgulhosa, de uma forma soberba, e que você venha quebrar o seu eu, venha anular a si mesmo, como diz a palavra, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e siga a Cristo Jesus. Você precisa aprender a submissão, a submeter-se às autoridades, submeter-se às lideranças, submeter-se aos seus irmãos, submeter-se ao corpo de Cristo. Até porque nós aprendemos com Cristo que o Evangelho ele é o amor. Por isso que muitas pessoas não aceitaram Jesus. Todos esperavam um Cristo em cima de um cavalo violento com a espada que ia matar tudo, destruir aquele império romano. Não era assim que as pessoas estavam esperando? De repente chega um Cristo pregando amor. E a mensagem de Cristo continua sendo a mesma para os dias de hoje. Amor. Sem amor, nada. Não vale nada. E aí o mais interessante em cima desse contexto sobre o amor é que o amor verdadeiro que está em Coríntios, ele não busca os teus próprios interesses. E essas pessoas nesse contexto de Coríntios, que têm dom, que são usados por Deus, essas pessoas não fazem parte do corpo de Cristo. Porque essas pessoas buscam somente os seus próprios interesses. Sem se preocupar com o conjunto, sem se preocupar com a coletividade. E aí eu sempre falo, dom e talento não é sinal de que essa pessoa está salva. Salvação é totalmente diferente, separado de dons e talentos. Não tem nada a ver, quem tem dom já é salvo. Mentira! Vamos lá na palavra, para encerrar.
quando chega diante de Deus, aí chegarão até Cristo no dia do juízo. Aí a pessoa chegará até ele e dizer, vai falar o quê? Mas Senhor, chamou ele de Senhor porque era crente. Era crente ou era ímpio? Crente, né? Senhor, mas eu preguei a tua palavra. É ímpio ou é crente? Crente, porque só crente pega a palavra. E pregar a palavra é o quê? É um dom. Então é um crente com dom, que chega até Deus e diz, preguei a tua palavra. Não é ímpio. Aí chega dizendo até Deus, dizendo, olha Deus, mas eu expulsei demônios em teu nome. Dom. Expulsar demônio, o ímpio não vai expulsar demônio. O instrumento de Satanás não vai expulsar a si mesmo, o reino dividido não prevalece, ele mesmo sabe disso. O crente que não aprendeu isso ainda, que ele gosta de divisão. Ele está aprendendo com o nosso, desculpa aí o governo, né? Dividir para prosperar, para crescer. Divide para avançar, divide para crescer, para conquistar, não é? Isso é demoníaco. Satanás ensina isso. Cria divisão para você conquistar. Está aí, estamos debaixo disso. Aí ele fala, expulsei demônios em seu nome. Dom de expulsar demônio. Crente na igreja com dom de expulsar demônio. Culto de libertação, né? Aquela libertação. Palavra eloquente, congresso cheio de pessoas, multidão. Preguei a palavra. Aí ele fala também, eu curei enfermos em teu nome. Pessoas que fazem o quê? Milagres. Cadeirante subir, levantar, surdos ouvirem, cego ver. Qual é a resposta de Jesus ali, de Deus para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E essas pessoas são essas pessoas que estão aqui na palavra de hoje. São amantes de si mesmo. São pessoas que não têm amor nenhum, nem pelo Evangelho, nem por Cristo, e nem pela igreja, nem pelo corpo de Cristo. Por quê? Porque estas pessoas fazem isso, usam os teus dons e os teus talentos para os teus próprios interesses, buscando os teus próprios interesses, benefícios próprios, pessoais, individuais, e isso é abominável aos olhos do Senhor, e pagarão um alto preço, chegarão até Ele, mas não entrarão no reino de Deus, não entrarão no reino do céu, não estarão ali na presença do Senhor. Ele diga, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vai para a esquerda, largo de enxofre, o inferno é real, ele existe, ele vai ali a consumir. Eu até falo, irmão, vai ter muito crente no inferno. Desculpe, essa é a verdade, é o que está escrito. Essas pessoas que nós citamos, que ele diz que eu não conheço e manda ele para o inferno, são crentes, com dons, com talentos, usadíssimos por Deus aqui na terra. Porém, o coração deles era um coração egoísta, individualista, mesquinho, orgulhoso, porque pensavam tão somente neles próprios. Buscavam tão somente os seus próprios interesses. Então, aqui para terminar, vamos colocar de pé, queria chamar o grupo de louvor. Encerrando. Nessa noite, nós estamos aqui vivendo um culto profético. E eu queria, através dessa palavra, vamos ler ali em Hebreus 13, 17. Olha só, vamos aprender uma coisa, irmãos, é coisa simples. A igreja, essa igreja, nenhum dos pastores, nenhuma das autoridades, seja pastor, seja missionária, seja aqui o grupo de louvor, seja capelania hospitalar, ninguém, nenhuma liderança de nenhum trabalho desses, seja do discipulado, seja da teologia, irmão, ninguém tem o objetivo de oprimir ninguém, de manipular ninguém, não, jamais. Muito pelo contrário, o sentimento que eu tenho como convicção, porque eu conheço as pessoas que estão trabalhando nesse lugar, eles têm zelo, eles têm amor,
eles têm temor, eles têm tremor pela palavra e pela presença do Senhor. E eles sabem que estão exercendo uma autoridade e vão prestar conta por aquele exercício, por aquele trabalho e por aquelas vidas e almas que eles estão ali ensinando, que eles estão ali sendo responsáveis por elas, porque a Bíblia diz que eu, e principalmente os pastores, iremos prestar conta de cada alma que Jesus confiou a nós. Então entenda, irmãos, isso aí é o papel da autoridade. Até porque teve pessoas que veem, eu vou trazer um exemplo rapidinho aqui para vocês entenderem e acabar de vez, para vocês saberem quem é o pastor Sérgio. Eu não tenho domínio e controle sobre ninguém, nem de manipular, para mim. Até teve uma situação onde uma pessoa que ela queria exercer uma função dentro da igreja, mas ela ainda estava doente, estava num processo. Eu falei, olha, eu não posso colocar você ainda para trabalhar, você tem um chamado, mas vamos curar primeiro. Você está sangrando, você está num processo ainda de cura, continue aí com as missionárias, sendo ministradas, trabalhando de uma forma ali, ajudando elas, até você alcançar a cura. O Senhor vai colocar você à frente de um trabalho desse, mas não é o momento. E aí ela, passado um tempo, ela dizia assim, você não está querendo que eu desenvolva o meu ministério, o meu chamado. Aí eu, mais uma vez, chamei, ministrei. E aí essa pessoa começou a ir para umas igrejas, e eu dava risada. Aí ela ia para a igreja e postava ela na igreja, o culto, o louvor, e elogiando aquele ambiente. Aí tirava foto, às vezes, com algum pastor, com alguma liderança. Aí eu falei assim, essa ovelha está querendo... Eu não tenho ciúme, não. Aí achando que a gente ia ser como já muitas pessoas fizeram isso. Aí elas vão para outra igreja para despertar os ciúmes do pastor dela. Para que através dos ciúmes do pastor dela... E o medo que o pastor vai ter de perdê-la para aquele aprisco que ela está visitando, corra e ofereça para ela um cargo. Eu, irmão, nunca vai acontecer isso aqui. A minha frase é, se você está em dúvida no seu coração entre a igreja A e a igreja Cristo Vive, eu já dou esse direcionamento para você. Vai para a igreja A, não fique aqui. Porque realmente aqui não é o seu lugar. Se você tem no coração, mas eu gosto tanto daquela igreja, mas eu gosto daqui também. Não, então eu escolhi por você. Você vai lá para aquela igreja. Não fique aqui, porque aqui é só para quem realmente tem certeza, plena convicção de que esse lugar é onde Deus plantou você para ficar e para crescer. Então, irmão, não adianta fazer ciúminho. Eu não tenho ciúme, irmão, nem da Sabrina. Até porque o ciúmes é a falta de confiança. Então não adianta usar dos ciúmes, porque eu não tenho medo de perder, porque você só perde aquilo que você tem. Eu não tenho nada. As ovelhas não são minhas, você não é minha. Eu não vou te perder. Você pertence a Cristo Jesus. Ele confiou a mim e a sua vida para velar pela tua alma, para ensinar, para exortar, para discipular, para acompanhar, para ajudar, para andar junto. Só isso. Aí... Se fizer essa infantilidade, a resposta você já tem. Permaneça aí nesse lugar onde você está. Não precise voltar. Mas tem gente que faz isso e fizeram aqui também. O pastor corre. Pastor Wesley é terrível. Pastor doente. Corre lá. Não, irmão, vem cá. Vem que eu vou te colocar no lugar maravilhoso. Senta aqui, ó. Lugar de honra para você não sair mais daqui. Eu não, ele fala assim, irmã, a carta já está lá, deixei assinado em branco. Você escreve o que você quiser e leva para a igreja que você quiser. Vai com Deus. Amém? Só para conhecer. Então, para que ninguém tenha essa crise de fazer ciúmes e você não gere no seu coração essa necessidade da aprovação, porque eu sou resolvido nessas áreas. Não tenho dependência, essas dependências emocionais, graças a Deus. Concluindo aqui a palavra de Paulo. Hoje, nessa noite, eu quero convidar toda a igreja. E eu queria pedir para que vocês fechassem esse corredor. Vem mais pertinho, vamos todo mundo para o corredor. Eu vou pedir para que você faça assim, ó. Você vai
encostar no corredor aí, ó, vai fazer assim, ó. Ó. No teu irmão, ou ombreando com ele, dando a mão para ele. Vai pertinho todos, vamos fechar. Encosta aí, Vanessa, vai fechando aí. Nós vamos ombrear. Será que a gente consegue ombrear aqui também? Chega ali no meio. Vai lá no meio ali, vai lá sem mesmo. Dá pra ombrear aí? Vai lá pertinho do João. Vai mais pertinho aí. Eu quero que você... Vem cá, pastor Betu. Você vai ombrear. Vai pegar na mão do teu irmão ou vai ombrear com ele aí. Fechando essa corrente. E eu quero que você ore agora. Nós vamos orar como um só corpo. Nós vamos orar como uma família. Nós vamos orar aqui quebrando. Você é profeta nesse lugar. Aqui neste altar tem profetas nesta casa. Aí nesse lugar tem profeta aí também. E você como profeta desta casa, deste lugar, você vai orar. Você vai clamar por esta vida. Você vai orar pela igreja. Para que venha quebrar toda barreira. Para que venha quebrar todo orgulho. Pedindo que o Senhor derrame a unção de unidade sobre nós. E que tudo aquilo que não esteja alinhado e ajustado seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Vamos clamar. Vamos interceder. Eu ia até chamar Sabrina, foi de Deus, né? Você venha a interceder como um corpo, como uma unidade. A cada um dos irmãos, a cada um, como um corpo, como aqui, ó. Você vai aqui interceder, você vai clamar. Pode orar, ora. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós viemos a orar. Em nome de Jesus Cristo, como um corpo em Cristo, meu Pai. Nós quebramos, meu Pai, eu repreendo todo orgulho. Eu repreendo toda vaidade. Eu repreendo, meu Deus, todo espírito, meu Pai, em nome do Senhor, de individualismo, de egoísmo, de independência, meu Pai, caia por terra. Todo orgulho, meu Pai, caia por terra. Todo espírito de divisão caia por terra. Todo mal caia por terra. Abençoe a tua amada igreja. Derrame sobre a tua noiva, derrame sobre esta igreja o espírito de unidade, o espírito de comunhão, o espírito, meu Pai, de harmonia. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, este corpo seja alinhado, este corpo seja ajustado, este corpo, meu Pai, seja, meu Deus, equilibrado, meu Pai. Pai, traga equilíbrio, meu Deus, sobre esta igreja, equilíbrio sobre a vida espiritual, sobre a vida familiar, sobre a vida profissional e sobre a vida financeira. Traga, meu Deus, um alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Pai, tira do meio, meu Pai, dos teus filhos amados toda divisão, toda contenda, toda facção, tudo aquilo, meu Pai, que tem tentado trazer divisão no teu corpo, trazer divisão no ministério, seja nesta igreja, mas em toda a igreja, meu Pai, de Cristo nesta terra, na igreja em Estados Unidos, na igreja do Japão, na igreja em São Paulo, em toda a igreja de Jesus Cristo nesta terra. Eu repreendo este espírito de divisão, eu repreendo, meu Pai, este espírito de orgulho, este espírito, meu Pai, de autossuficiência, este espírito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, de arrogância, de individualismo, e aqueles que justificam, meu Pai, dizendo: Deus falou comigo e Deus não está falando nada. Pai, trabalha no coração deles, aquebrantando estes coração, e assim, meu Pai, eu lhe peço, porque a tua palavra também diz da mesma forma, que o engano não permanece no corpo de Cristo. Que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha tratar, e aqueles que não querem tratamento, que continuam, meu Pai, com este orgulho, que continuam, meu Pai, com esta facção, sejam arrancadas do meio do teu corpo, e em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a palavra também diz lá em Coríntios, que sejam lançados a Satanás, para que consuma a tua carne e salvem a tua alma, porque este é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo na terra, salvar as vidas e as almas, em nome de Jesus Cristo. Pai, livra, meu Deus, a tua igreja do inimigo das nossas almas, livra, meu Pai, a tua amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a fúria de Satanás, eu repreendo toda barreira em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna em nome de Jesus, eu repreendo todo mal em nome de Jesus Cristo. Cai por terra
toda obra maligna, todo espírito maligno, toda obra, meu Pai, de feitiçaria seja quebrado, desfeito em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria seja quebrada e desfeito agora em nome de Jesus. Receba neste momento, em nome de Jesus Cristo. Sinta as mãos do Senhor tocando em você, quebrando o orgulho, quebrando a vaidade, quebrando a soberba, trazendo edificação no corpo, trazendo unidade no corpo, trazendo saúde no corpo. E nós vamos avançar nesta unidade, nesta graça de Cristo Jesus, alicerçado na palavra de Deus, no Evangelho genuíno, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Glórias a Deus. Aleluias. 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 Nessa noite que o Senhor traga um realinhamento. E quando a gente prega, irmão, não estão pregando para essa igreja só, é para a igreja de Cristo, é o Espírito Santo dando recado para a igreja do Senhor, não somente aqui, mas em todos os lugares. O nosso pastor Gerson está aí agora em São Paulo, estava nos Estados Unidos. É para a igreja nos Estados Unidos, é para as igrejas que estão no Japão, é para toda a igreja, é um corpo só, é uma unidade. Aqui é um corpo, é um membro deste corpo que está lá nos Estados Unidos também. É a mesma, é o mesmo corpo, é a mesma igreja. Por isso que somos ali um pelo outro. Não tem rivalidade, não tem inimizade entre igrejas. Entre as igrejas só tem amor e amizade, porque todos servimos ao mesmo Deus. E de tempo em tempo, o Senhor se encarrega de tirar no meio do corpo aqueles que não são dele, aqueles que atrapalham o caminhar de Deus. Então, nessa noite Deus está nos convocando a renunciar a toda autossuficiência, a todo pensamento de isolamento e a qualquer voz que tente nos afastar do compromisso mútuo. Ei! Tudo que é feito de forma mútua. É no coletivo. Deus não age no individual, esquece. E muito pelo contrário, Ele também não confronta a visão das autoridades. E que o Senhor encontre nesta casa, olha aqui que eu escrevi, um povo dócil, um povo obediente e pronto para caminhar na mesma visão, debaixo da mesma ordem e com o mesmo coração. Amém?